Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula. Nosso Seminário Teológico do IBBC, Apostila 3, última matéria, Evangelismo e Missões, ou Missões e Evangelismo. Nós paramos na página 331, damos prosseguimento na página 332, Evangelismo em Massa. Evangelismo em massa é o ato de transmitir o evangelho alcançando dezenas, centenas ou milhares de pessoas. Os mecanismos envolvidos podem variar, desde um ato público na praça ou no campo de futebol, até nas ondas difusoras do rádio ou da TV. O evangelismo de massa está ligado não só a grandes concentrações, como as realizadas pelo fundador da obra O Brasil para Cristo, Manuel de Melo, que chegava a reunir milhares de pessoas em estádios de futebol, mas também a pregação do evangelho através de programas de rádio e televisão. Exemplos bíblicos de evangelismo em massa. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Mateus 5, 1 e 2. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou sua voz e disse-lhes, varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2, 14. Exemplos modernos de evangelismo em massa. John Wesley começou o trabalho de pregação ao ar livre quando viajava para Bristol a fim de ajudar George Whitefield, que na época era conhecido como o mais eloquente pregador do evangelho. Wesley, a princípio, rejeitou a ideia, mas uma vez convencido da vontade de Deus, acabou se tornando mais famoso do que o Whitefield. Charles Thomas Studd viajou para a China, onde trabalhou como missionário. Posteriormente foi para a Índia e para o continente africano. Seu pensamento era, se Jesus é Deus e ele morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser muito grande para nós. John Hudson Taylor. Hudson permaneceu na China e quando dormiu no Senhor em Changsha, em 1905, antes que os comunistas tomassem o poder, que ele tanto amava. Havia lá deixado 250 pontos missionários em 849 missionários da Inglaterra e 125 mil chineses cristãos dando testemunho do Evangelho. Manuel de Melo, ministro evangélico Manuel de Melo, fundador da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, foi um líder popular de grande penetração entre as massas, promovendo as grandes concentrações evangélicas em todos os estados do Brasil. Conceitos de evangelismo integral. Evangelismo integral é a visão de que as pessoas devem ser atendidas em suas necessidades físicas, espirituais, emocionais e materiais. Dessa forma, esse tipo de evangelismo leva em consideração o atendimento global do indivíduo. A partir daí, a preocupação não é apenas a pregação do evangelho, mas também o acompanhamento das necessidades básicas do indivíduo. As necessidades do homem. Segundo alguns autores sobre o tema, o homem física e mentalmente precisa de socorro. Sozinho, a tendência é perder a estrada da razão espiritual, entrando no desconfortável ambiente do descontrole emocional, aplicado em uma ou mais áreas da vida. Exemplos do evangelismo integral. Muitas igrejas têm organizado de forma a oferecerem esse serviço pelo menos uma vez por ano, geralmente. É realizado um grande dia de mobilização de toda a igreja ou ainda de todo o campo. Os membros da igreja são separados em grupos e cada um recebe uma função distinta. Sendo assim, todos colaboram com o trabalho. Exemplos de ações simples, orientação jurídica, corte de cabelo, emissão de documentos, aconselhamento em dependência química, confecção de currículos e etc. Vale lembrar que durante o dia existem momentos de louvor, pregações da palavra de Deus e outras formas de evangelismo, tudo sincronizado com a ação social. Ações duradouras ou permanentes. Existem outras ações mais complexas e duradouras
como, por exemplo, a construção de clínicas e hospitais em determinadas comunidades, como, por exemplo, podemos citar o trabalho desenvolvido pela Missão Desafio na Bolívia. Outra forma integral duradoura é a constituição de associações ou ONGs que visam buscar os recursos para a promoção de ações sociais. Missões, página 337. Fazer missões é obedecer ao próprio ídolo determinado pelo Senhor Jesus, em Marcos 16,15. Missões para a igreja é alcançar os perdidos de todas as nações através da pregação do Evangelho. Definições sobre o tema missão. A missão, transmissão do Evangelho através das fronteiras nacionais e transculturais. Missionário, pessoa designada por seu ministério para levar o Evangelho a outras pessoas. Missão cultural, é a obra missionária dentro do próprio contexto social, ou seja, na mesma etnia. Missão transcultural, é a obra missionária desenvolvida em outras etnias ou contextos culturais. A grande comissão, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande missão da igreja aqui na terra é pregar o Evangelho a todas as nações. A grande comissão trata-se de ordem expressa do Senhor Jesus para que a igreja saia do seu lugar confortável e invista em missões. Evangelismo e missões. Fica claro que fazer missões também é evangelizar. No entanto, se queremos fazer alguma diferença entre os dois termos de forma didática, podemos fazer da seguinte maneira. Evangelismo é local, missões é mundial. Ultrapassa fronteiras. Página 339, olhando para os campos. No mundo de hoje, são cerca de 2 bilhões de seres humanos, isso quando foi escrita essa apostila, que não ouviram falar de Jesus Cristo. Mais de 11.800 povos, nas quase 193 nações reconhecidas pela ONU, esperam uma ação permanente e eficiente por parte da liderança da igreja. Vejamos outros dados sobre o Evangelho no mundo. Dos 6.528 idiomas existentes no mundo, apenas 1.964 tiveram a Bíblia traduzida. 626 tribos da Nova Guiné, 521 tribos da Ilha do Pacífico Sul, 350 tribos da África, 300 tribos na América do Sul, 200 tribos na Austrália, 100 tribos na Índia, 60 tribos na China e 60 tribos nas Ilhas Filipinas. Pelo menos 2.000 tribos continuam sem conhecer o Evangelho de Jesus. Os métodos missionários de Paulo. O apóstolo Paulo, tendo em vista a ideia de evangelizar o país por onde andava, costumava preparar obreiros para executar a obra missionária local. Nesse propósito, os obreiros recebiam responsabilidades pastorais. Barreiras no campo missionário. Algumas nações dificultam em extrema a entrada de missionários cristãos. O maior exemplo é a Coreia do Norte. Esse país está classificado, segundo algumas agências missionárias, como o país mais difícil de se pregar o Evangelho. A perseguição é grande, chegando ao ponto dos missionários serem encaminhados a verdadeiros campos de concentração quando são apanhados pelas autoridades. Abaixo, os 10 países com o maior índice de perseguição à pregação do Evangelho. São eles: Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Maldivas, Butão, Iêmen, Afeganistão, Laos, Uzbequistão e China. Janela 10/40. O que é a janela 10/40? É a região onde habita 66% da população mundial e ocupa 33% da área total do planeta, compreendendo 62 países. Os 2 maiores países do mundo em número de habitantes encontram-se nessa área:
China e Índia. Os dois juntos representam cerca de 30% da população da Terra. Essa região estende-se desde o oeste da África até o leste da Ásia e é comparada a uma janela retangular, estando entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Todas as terras bíblicas encontram-se nessa janela. O apóstolo Paulo ultrapassou esses limites nas suas viagens missionárias. Características: é a área do mundo onde vive o maior número de povos não alcançados, predominando os seguidores do islamismo, hinduísmo e budismo. As seitas e religiões. Onde quer que o missionário seja enviado, para qualquer parte do planeta, lá estarão as seitas. Os adeptos de seitas estão incluídos na lista de grupos não alcançados e a sua evangelização é um desafio para a igreja. Hoje há no mundo 10 religiões além do cristianismo. São elas: judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, jainismo, sikhismo, zoroastrismo, e cerca de 10 mil seitas, entre 6 mil delas na África e 1.200 nos Estados Unidos. Entre as seitas prolifera o espiritismo manifesto disfarçado nas muitas ramificações. Abaixo vamos destacar algumas religiões: muçulmanos, budistas, hinduístas, povos não alcançados, a relação de povos não alcançados. Os biares na Índia, os cazaques no Cazaquistão, os casemires na Índia e Paquistão, caxemires, os fulanes, nômades, Khmer no Camboja. Então, esses povos não alcançados ainda. O preparo de missionários, culturas e costumes. Das muitas dificuldades enfrentadas pelos missionários no campo, sem sombra de dúvida, a adaptação à cultura e costumes locais são a maior delas. Vejamos, por exemplo, como exemplo, o Nepal. No Nepal, eles creem que amar alguém é tramar-lhe armadilhas para que amadureçam, e odiar o outro é ser-lhe cordial e sincero, permitindo assim que ele permaneça em sua mediocridade. Isso é uma questão de contexto cultural local. Para que o missionário possa ser enviado ao campo, algumas considerações devem ser observadas, e a principal delas é o treinamento. Tipo de treinamento: primeiro, A, treinamento espiritual; B, treinamento teológico; C, treinamento ministerial. Agências missionárias. Agências missionárias são órgãos que providenciam o embarque de missionários, bem como, muitas vezes, o seu sustento também. Boa parte dessas agências são interdenominacionais, portanto, mantidas por várias igrejas ou pessoas. A missão desafio. Paramos então na página 345 e damos prosseguimento na página 345 com a missão desafio. Tá bom? Que Deus abençoe, uma boa aula.